Bom dia, quinto ano. Aqui é a professora Marluce, da Escola Municipal Dr. Tanos Férez de Andrade, e hoje nós vamos ver um outro texto literário. Vamos lá. O conto é um gênero caracterizado por ser uma narrativa literária curta, tendo começo, meio e fim da história, narrados de maneira leve, porém o suficiente para contar a história completa. Para que uma narrativa seja considerada um conto, alguns elementos são muito importantes: personagens, narrador, tempo, espaço, enredo e conflito. Nós já vimos isso em algumas aulas anteriores, né? Mas vamos rever um pouquinho. Os personagens podem ser pessoas, objetos ou seres imaginários que ganham vida e consciência para viver a história. O narrador pode ser o narrador personagem ou narrador observador. Para quem se lembra, para quem não se lembra, a gente viu que o narrador personagem é aquele que participa da história. Ele é um dos personagens da história. Já o narrador observador é aquele que narra à distância, a terceira pessoa, né? As narrativas passam em um período determinado. Trata-se do tempo de duração, época em que a narrativa ocorre. Assim como o tempo, as narrativas precisam ocorrer em um espaço onde os personagens situam-se. É o local, né, onde acontece a história. O que acontece na história, ou seja, a sequência de ações, faz com que a narrativa exista e tenha uma estrutura de início, começo, meio e fim. Então, esse o que acontece na história é o desenrolar, é o desenvolvimento da história. Por fim, os textos têm um conflito, que é uma situação gerada por uma das ações iniciais. Então, observando essas características, a gente vai ver a formação de um outro gênero textual, que é o conto, né? Que a gente vai ver nesse texto que vocês têm aí hoje, que se chama Narizinho. Nessa apostila, vocês terão também mais uma atividade sobre o sinal de pontuação chamado reticências. Então, eu coloquei aqui mais uma vez para a gente reforçar quando as reticências são utilizadas. Então, reticências é usado nos seguintes casos. Primeiro, para interromper um pensamento de forma que o leitor subentenda o que seria anunciado ou imagine. Por exemplo, ela disse que não queria, mas... e coloca reticências. Interrompeu o pensamento, a pessoa não concluiu. Fica por conta do leitor imaginar o final da frase. Também para indicar hesitações comuns na oralidade. Daí ele pegou, como se diz mesmo? Ah, uma boina. Então vai fazendo ali umas paradas que vão causando uma hesitação, vão causando ali uma curiosidade, né, no leitor. Em trechos suprimidos de um texto, é aquele caso onde eu retiro só uma frasezinha do texto. Eu não quero o parágrafo inteiro, porque ele é muito grande. Eu quero só um pedacinho do parágrafo. Então, eu começo com reticências, coloco lá o trecho que eu quero, e se tiver alguma coisa após, eu termino com reticências. Se eu tiver terminado o parágrafo, eu coloco ponto final. Então, a reticências é usada para mostrar que tem um pensamento, tem alguma coisa da frase antes, tem alguma coisa da frase depois. É o caso de eu não pegar o parágrafo inteiro, tá? E por último, para transmitir mais emoções e subjetividade para quem lê. É muito parecido com o segundo ali, né, das hesitações. Então, exemplo: estamos em pleno mar, dois infinitos. Então, você coloca ali para dar aquela ênfase na emoção, né? Ele é usado nesse sentido. Então, as reticências precisam, assim como qualquer sinal de pontuação, tem que ser usada com muita responsabilidade, saber direitinho onde está colocando, saber qual é a intenção que você quer ali, para você não usar o sinal no momento errado, tá legal? Agora vocês vão ler o texto, que se chama Narizinho.
leiam com atenção. Como eu disse na outra aula de vocês, nunca façam uma leitura só, né? Leiam sempre o texto mais de uma vez, para que vocês compreendam direitinho, né? O texto é muito bonitinho, e façam aí a interpretação, as perguntinhas. Qualquer dúvida, vocês sempre sabem, pode me chamar que eu estou à disposição de vocês, tá legal? Tchauzinho, até a próxima aula.